Olá, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar um pouquinho com você aqui sobre a importância de discipulado. Este tem sido um tema muito atual para todos nós, mas não é apenas um tema, porque quando nós ouvimos falar sobre o discipulado, muitas vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro e achamos que existe um método ideal para podermos aplicar o discipulado, ou uma fórmula para o discipulado. Mas eu não entendo que o discipulado ele depende de um método ou de uma fórmula. Para nós, discipulado, ele faz parte da natureza do cristão. A nossa natureza, porque da mesma forma que eu e você fomos chamados para ser cristão, pequeno Cristo, eu e você também temos impregnado em nossa natureza o fazer discípulo. Por isso que discipulado não é um método ou uma fórmula. Assim como água é molhado, discipulado para mim faz parte da natureza do cristão. Mas eu e você, o que nós precisamos? Nós precisamos observar o caminho, os princípios que o Senhor ele deixou para mim e para você, para que nós façamos do discipulado verdadeiramente a nossa rotina diária, para que nós façamos do discipulado algo natural no nosso cotidiano. Por isso aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 28, versículo de número 19 e 20, está escrito assim: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós podemos perceber que Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos, que eles deveriam ir por todos os lados, batizar pessoas, mas não somente isso, é uma sequência. Após o batismo, eles deveriam ensinar a guardar todas as coisas que Jesus tinha ensinado. Por isso que nós precisamos entender que se somos cristãos, o ensinamento daquilo que Jesus ele nos passou, todas as coisas que estão na Bíblia, tem que fazer parte da nossa caminhada diária. Eu e você, dentro da nossa atmosfera enquanto igreja, Lagoinha Global, e principalmente dentro das células, nós podemos perceber que toda essa realidade, Jesus também passou para os seus discípulos. Jesus ele chamou cada uma dessas pessoas que agora eram chamados de discípulos, mas outrora eram membros comuns, pessoas comuns como eu e você. Pessoas que Jesus ele ora sim, para chamar essas pessoas para caminhar com ele, mas a partir do momento que Jesus começa a caminhar com essas pessoas, o ensinamento fazia parte do cotidiano. O ensinamento fazia parte. Por isso eu entendo que quando nós olhamos para o discipulado, nós precisamos primeiramente entender que não existe discipulado sem relacionamento. O texto diz aqui também, no livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo 14, Jesus ele diz bem claro para os discípulos, ele chama os discípulos dizendo, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. É tão interessante que Jesus ele chamou para estar com ele. O discipulado, ele começa com você tendo esse desejo de estar com o discipulador. O discipulado, ele é nada mais, nada menos do que você transmitir a vida que Cristo tem impregnado em você diariamente para aquela pessoa que Deus tem colocado no seu caminho. Porque o discípulo, ele é um aluno. O discipulador, ele pode ser chamado de mestre, mas eu acho melhor falar de uma pessoa que já tem recebido a vida de Cristo nele e está passando esse ensinamento que Cristo passou para essa outra pessoa que agora está com ele.
Muito importante eu e você entendermos. Dificilmente nós vamos conseguir desenvolver uma caminhada de discipulado se nós não quisermos estar com a pessoa que está nos ensinando. Jesus, todas as pessoas que ele chamou, na grande maioria, elas estavam ocupadas, fazendo alguma coisa, mas essas pessoas paravam o que estavam fazendo e entendiam que eles estavam recebendo um chamado para caminhar, para aprender de Jesus, para aprender sobre o reino, para aprender mais com o Pai. Então entenda bem, o discipulado é um relacionamento. Jesus chama os discípulos para relacionar, para caminhar por onde quer que eles fossem. Agora é interessante, quando você, enquanto discípulo, aceita esse convite para caminhar em discipulado, o caminho, muitas vezes, não é aquele que você gostaria. O caminho, ele é diverso, porque o caminho, quem determina é o Pai. Assim nós podemos ver que Jesus, ele estava com os discípulos, tanto nas casas, mas também em outros momentos, quando ele ia visitar outras pessoas, visitar outras cidades, Jesus ia ministrando esse discipulado para os discípulos na caminhada. Então eu e você precisamos entender, você aprende em um ambiente fechado, numa casa, você aprende assentado numa praça, você aprende numa caminhada, indo fazer uma visita, você aprende indo a uma festa. O ensinamento, ele é contínuo, ele faz parte da natureza daquele que está recebendo de Deus, aquele que é um cristão. Por isso, nesse momento, nós, enquanto Lagoinha Global, nós temos cada vez mais deixado Deus fluir através de nós, dentro dessa atmosfera do GC, para que o discipulado, ele seja desmistificado. Desmistificado. Se você tem recebido de Deus, se você tem aprendido de Deus, você precisa compartilhar. E se você está compartilhando, você está discipulando. Você está investindo na vida de uma pessoa. Porque Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E o próprio Jesus, quando ele disse, é muito importante nós entendermos que essa caminhada é uma caminhada para estar junto, mas é uma caminhada de imitação. Por que imitação? Porque Jesus, ele diz assim, vinde após mim, segue-me. Você encontra essa pessoa que Deus coloca no seu caminho, você convida essa pessoa para que ela possa caminhar com você, porque foi Jesus quem convidou os discípulos. É muito importante essa iniciativa para iniciar o discipulado. Os GCs têm uma atmosfera tão tremenda. O GC é aquele local onde Deus, ele nos leva ali, ele coloca tantas pessoas diferentes no nosso caminho. Naquele local, Jesus coloca pessoas simples, pessoas cultas. Jesus coloca aquelas pessoas que um dia foram feridas, machucadas, mas que agora estão num recomeço. Jesus coloca pessoas diversas. Da mesma forma que Jesus também, ao longo da caminhada, ele encontrava um pescador, ele encontrava o publicano, ele encontrou pessoas diferentes, mas todas essas pessoas, elas estavam com Jesus por dois motivos. Porque eles queriam receber mais de Jesus, eles queriam aprender as coisas do reino e porque eles queriam cada vez mais ficar perto de Jesus. Não tem como você discipular uma pessoa que não quer ficar perto de você. Não tem como. O próprio Jesus, houve um momento, em João capítulo número 12, onde um momento de pressão tremenda, várias pessoas tinham deixado Jesus ao longo do caminho já, e Jesus fala assim, olha, alguns já foram embora. E você, e Pedro diz assim, para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro continuou sendo um discípulo de Jesus, apesar do momento da pressão, porque ele entendia que era importante ele estar perto do seu discipulador. Eu e você precisamos entender a graça que Deus tem nos proporcionado, o privilégio de estarmos no ambiente
do GC, de estarmos nas casas de pessoas tão diferentes, mas Deus tem nos dado o privilégio de compartilhar com essas pessoas e ver a transformação na vida dessas pessoas. Mas, como eu disse, o caminho não é o caminho que nós queremos. É um caminho, às vezes, diferente. Eu me lembro aqui de Atos, capítulo de número 9, um momento onde Deus, Ele toca no coração de um discípulo chamado Ananias. O texto diz de Atos 9, que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor, então, orienta-o, dá uma ordem para ele, através do Espírito Santo, que ele deveria ir numa rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, e ali ele encontraria um homem chamado Saulo. Ananias precisou ir naquela casa. Ele não estava, ele não tinha programado de estar ali naquele local, mas em obediência. Ele foi àquele local e chegando ali, começa uma caminhada de discipulado. Por quê? Porque Ananias começa a revelar para Paulo, a ensinar para Paulo verdadeiramente aquilo que Deus tinha para ele, o propósito de Deus para ele. Por isso eu e você precisamos ter esta compreensão. Se nós aproveitarmos o ambiente que Deus tem nos proporcionado, esse ambiente do GC é um ambiente onde nós vamos ver a glória de Deus fluindo na vida das pessoas. Nós percebemos que os lares aonde Deus tem nos colocado, onde Deus tem nos enviado, lares que Deus, o próprio Deus tem aberto as portas. Quantos relacionamentos têm sido restaurados dentro dos nossos GCs? E é importante entender que o discipulado, ele trabalha também os relacionamentos da mesma forma que quando você começa a conversar com uma pessoa, você começa a conhecer quem é ela. Ela começa a abrir o coração. Por mais que exista, sim, essa dificuldade de você, de repente, achar, puxa vida, mas eu não conheço aquela pessoa. Puxa vida, mas eu estou me aproximando de alguém que eu não sei nem como é que ela vai me receber. Mas nós precisamos entender. Nós estamos debaixo de um direcionamento do Senhor. Isso faz parte da nossa natureza. Nós vamos andando, encontrando as pessoas e nós vamos compartilhando com elas as coisas do reino. Portanto, discipular não é um método. Discipular não é uma escola. Não. Discipular deve fazer parte da sua natureza. Aí sim, Deus, ele tem usado de uma maneira sobrenatural nesses dias que nós, enquanto igreja, no sentido geral, temos nos despertado ainda mais para essa oportunidade de discipular nos lares. Essa oportunidade de avançarmos muito mais do que aquilo que já tínhamos feito. Eu, particularmente, posso testemunhar desta caminhada de mais de 20 anos. Tudo aquilo que Deus fez na minha vida, a nível de liderança, de pastoreio, 80% da minha liderança, dos pastores que hoje caminham comigo, foram pessoas que caminharam dentro dos lares. Foram pessoas que eu fui até os lares deles, eles foram até o meu lar, foram pessoas que nós caminhamos aprendendo dentro de casa, ali no ambiente do lar, todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. É importante eu e você, nesse congresso de GC, percebermos que nós não estamos reinventando a roda, nós só estamos nesse momento cada vez mais trazendo novamente a eminência, colocando foco naquilo que já é a essência do cristão, aquilo que faz parte da sua natureza. Você, líder de célula, eu quero abençoar sua vida nesse momento. Eu quero dizer para você, aproveita essa oportunidade que Deus tem te dado de compartilhar todas as coisas com as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Você que está aí como um supervisor, aproveita esse ambiente, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando para fazer verdadeiramente do seu GC
um local de ensinamento, um local de novos relacionamentos, um local de cura, um local de transformação. Quantas igrejas estão nascendo hoje através dos GCs? Simplesmente porque você compreendeu, você entendeu que discipular faz parte da sua natureza. Você compreendeu que por onde você vai, você compartilha as coisas do reino, e você está entendendo que o reino de Deus está dentro de você, e através de você, querido, o Senhor será conhecido em toda a terra. Nunca se esqueça, discipulado não é um método, não é uma fórmula. Discipulado faz parte da sua natureza. Que Deus permaneça te abençoando de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, e por onde quer que você for, que você ensine todas as coisas que Jesus tem ensinado para você.